Pessoal, então, boa noite para vocês, pessoal de casa, pessoal que está aqui na sala. Vamos continuar falando aí a respeito da questão da nossa disciplina, que é o gerenciamento de projetos, né? A gente conversou semana passada e começamos a fazer alguns exercícios envolvendo o gerenciamento de projetos, muito em cima daquilo que a gente vai ver, principalmente depois da primeira prova, que eu acho que está marcada para dia 31. Não é? Eu acho que é dia 31 que está agendado. Então, nós temos mais essa aula da semana que vem, a gente encerra um assunto para a nossa primeira prova, que vai ser lá no dia 31. Bom, e aí, em cima disso, a gente fez algumas atividades na semana passada e conversamos bastante a respeito desse exemplo aqui, né? Eu passei uma seguinte situação para vocês, para a gente discutir. E em cima disso, a gente viu que naquele primeiro exemplo, onde eu só passei uma situação hipotética, sem muita informação, ficou muito vago, né? Que era fazer um armazém, eu precisava aumentar minha capacidade de armazenagem e passei algumas informações para vocês. Então, na verdade, vocês receberam esse problema aqui, desse jeito, né? Que podia daí, gente, sair qualquer coisa, né? Não tinha limitação nenhuma em relação a esse projeto que deveria ser entregue, né? Se eu passo um exemplo para vocês desse, numa situação real, muito provavelmente vocês não vão nem começar a fazer o projeto. E se começar, pode ser que seja algo muito diferente do que eu preciso. Aí, eu passei alguns limitantes para vocês, que foram esses aqui. Quando eu passei esses limitantes para vocês, ou algumas premissas de projeto, que é o que a gente chama, quando eu passei para vocês essas primeiras premissas, esses primeiros requisitos de projeto, o que vocês viram? Foi, opa, agora eu já tenho uma noção melhor do que eu preciso fazer. Concorda? Agora, claro, isso aqui são só 5 requisitos muito longe de uma situação real. Muito longe do que a gente precisaria de informação caso a gente fosse fazer esse projeto numa situação real. Tá? Então, pessoal, a gente precisa estar muito atento a isso. Porque nós, como gerentes de projeto e futuros gerentes de projeto, a gente tem que estar 100% seguro daquilo que eu preciso entregar. E quando eu falo entregar, o que eu preciso dimensionar para o projeto? O que eu preciso selecionar? O que eu preciso definir uma especificação para um projeto? Do mais simples ao mais trabalhoso. Então, logo depois da primeira prova, a gente vai começar a falar em gerenciamento de escopo. Vocês já ouviram essa palavra em escopo? O que é um escopo de um projeto? Eu passei para fazer, não passei? Isso é um escopo. Então, claro que o escopo é um pouco mais complexo, mas basicamente, um escopo é um documento, tá? Mas ele vai delimitar aquilo que vai ser feito. Mas vai delimitar no detalhe. Então, vamos imaginar que eu vou falar a seguinte situação para vocês. Esse barracão aqui, o pessoal de casa também participa. Esse armazém, certo? Ele vai ser coberto? Vai ou não? Vai. Vamos imaginar que sim. Qual telha? Não sei, vocês que vão definir. Então vamos pensar o seguinte, ó, metálica. Não, só que ela é um metal que sempre faz barulho, mas aquela
é a metálica. Beleza? Então, nós definimos que vai ser a telha metálica. Ondulada ou trapezoidal? Vocês que mandam. Então, vamos pôr trapezoidal. Certo? Ela vai ser pintada ou crua? Crua. Beleza. Sanduíche ou não? Turma, isso que nós estamos falando, vou pôr telha de 6 ou de 12 metros? Pessoal, nós estamos falando de quê? Só da telha, hein? Só da telha. Então, eu preciso saber se ela vai ser metálica, ou se ela vai ser de barro, ou vai ser cerâmica. Preciso saber se ela vai ser ondulada, trapezoidal, qual que é o formato dessa telha, qual que é a espessura que ela vai ter. Vai ser pintada ou não vai ser pintada? Vai ser uma telha sanduíche, telha forro ou telha simples? Como que eu vou prender essa telha? Vai ser por alto brocante? Ou ela vai ser só encaixada? Vai ter rufo? Qual que é o comprimento da telha que eu vou usar? Qual que é a largura da telha que eu vou usar? É a comercial? Que eu vou lá na loja e compro ou eu vou pedir uma telha especial? Se for pintada de branco, de preto, de azul. Pessoal, isso é definir um escopo de um projeto. Ou seja, eu pegar tudo que está envolvido naquele projeto, listar tudo que vai estar envolvido e partir para a especificação. Ou seja, o que eu preciso definir para que aquele projeto esteja de acordo com o que o cliente pede. E quando, gente, você se deparar com uma situação que não tem nada definido, aí nós vamos falar isso em comunicação. E gerenciamento de comunicações. Como que a gente vai se comunicar com quem de fato decide? Porque às vezes existem projetos que eu estou gerenciando, mas eu não decido. Algumas coisas. Quem que decide? Quem está pondo o dinheiro? Não necessariamente o dono. Mas vamos chamar de dono. Isso em projetos a gente chama de patrocinador. Que pode ser o dono ou não. Então, quem está colocando a grana no negócio, muitas vezes, é quem vai decidir. Certo? Então, moçada, isso nós vamos conversar muito nas ferramentas de gerenciamento. Lembra lá quando a gente falou do ciclo de vida de um projeto que a gente falou? Planejamento, execução, monitoramento, controle, finalização, não sei o que lá. Nós vamos falar muito na fase de planejamento. Ou seja, isso aqui faz parte de um planejamento. Isso que vocês estão vendo no slide faz parte desse planejamento. Ou seja, será que é só isso de informação que eu tenho? Será? Ou será que eu preciso de mais informação do que isso? Quanto que eu tenho para gastar nesse projeto? Está falando ali? Não. Ou seja, qual é uma das informações mais importantes que eu tenho dentro de um projeto? Orçamento. Certo? Ou seja, se eu não tenho orçamento, eu vou saber balizar meu projeto? Outra, quanto tempo eu tenho para fazer esse projeto? 6 meses, 1 ano, 1 mês? Não sei. Então, quando a gente vai falando disso, em cima disso tudo que a gente está conversando, vai ser extremamente importante para a gente definir requisitos, parâmetros, premissas de projeto. Certo? Aqui é só um exemplo rápido para mostrar para vocês como eu posso ter problemas com coisas simples. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós fizemos um barracão uma vez, eu participei do meio para o fim da construção desse barracão. Eu era gerente. Quando eu entrei na empresa, eu passei a ser o gerente do projeto.
Só que eu entrei, já estava 50%, 60% dele executado e 80%, 90% dele comprado. Ou seja, as coisas que iriam trabalhar dentro, né, os maquinários, materiais, tudo mais que iriam trabalhar dentro do barracão já estavam comprados. E aí o barracão, ele tinha 12 metros de pé direito, ou seja, do piso até a base das tesouras, o pessoal que mexe com estrutura metálica chama de banzo, até o banzo das tesouras eu tinha 12 metros. Beleza? As prateleiras que iriam dentro desse barracão, elas tinham, o último nível delas tinha 10 metros e meio de altura. Ele ficava 10 metros e meio do piso, o último nível de prateleira. Só que eu tinha um problema. Nas ruas, que a gente fala onde que as empilhadeiras iriam circular, eu tinha que ter iluminação. Na época não existia iluminação de LED, ou então era muito caro e não tinha uma confiabilidade boa. Então não se cogitou usar iluminação de LED. Usou-se lâmpada de vapor metálico. Só que para a altura que ela ficava e para a disposição que ela ia ter, tinha que ser uma lâmpada de vapor metálico, a luminária tinha 1 metro, 1,20 m de altura. Ou seja, 12 menos 1,20 dá quanto? 10,80. Certo? O último nível estava a quanto? 10,5. Então eu tinha 30 centímetros de folga. Quanto que um pallet tem? Um pallet cheio. 1,5 m. Vamos pôr aí 1 metro, 1,5 m, dependendo. Vamos pôr 1,5 m. Ou seja, quando a empilhadeira ia usar o último nível, o que acontecia? Ela ia batendo na luminária. E isso não foi pensado. Ou seja, quem decidiu da luminária, beleza. Quem decidiu a prateleira, beleza. Só que não conversaram um com o outro. Não, nós suspendemos as luminárias. Ficava no meio. Só que aí onde você está, por exemplo, era uma prateleira, aqui era outra. E a luminária aqui no meio. Então, nós tivemos que suspender as luminárias acima da altura do banzo. Eu tinha uma alturinha que eu conseguia suspender ela. Né? Então, por exemplo, a tesoura estava aqui, ao invés dela ficar pendurada aqui, ela ficaria aqui, ó. Só que eu comecei a ter ponto de sombra dentro do barracão. Porque eu tinha obstáculo para a propagação da luz. Mas antes, assim, do que o risco de um cara esbarrar na luminária. A luminária dessa era pesada, devia pesar os seus 8, 9 quilos uma luminária dessa. Se brincar até mais. Então, ela despencar de 12 metros de altura em cima de alguém, dava uma dorzinha de cabeça. Então, foi um problema que nós tivemos. Certo? Outro barracão que nós fizemos, fomos fazer numa outra oportunidade, definiu-se o local do barracão, só que eu tinha um problema. Quando a empresa começou, foi plantado um ipê amarelo. Depois de vários anos, a galera que cuidava da jardinagem plantou um segundo ipê. Só que esses ipês, eles ficariam exatamente onde parte do barracão ficaria. Então, eles precisariam ser cortados. Foram árvores plantadas pela equipe da empresa. Não era árvore nativa. 2 ipês. Um já estava grande, né? Uma árvore madura já. O outro devia ter mais ou menos 1,5 m a 2 metros de altura, tronco fininho. Assim. E precisamos cortar. Poderia ter cortado sem falar nada com ninguém? Poderia. Tinha chance de dar merda? Tinha. Uma denúncia, alguma coisa do tipo. Então, preferimos fazer a coisa certa. Né? Ir na prefeitura, solicitar
para cortar as árvores e tudo mais. Não, até que andou depressa, só que nós tivemos que pagar uma multa por estar cortando e tivemos que plantar 25 mudas de IP para cada árvore. Então, a empresa teve que comprar, plantar e cuidar de 50 mudas. Tem. Tem toda uma documentação, E esse custo, gente, estava incluído no projeto? Quanto fica? Comprar, plantar, cuidar, se não me engano, durante um ano, de 50 mudas. Tem um custo das mudas, por unidade, tem um custo de quem vai poder. Tudo empresa. Feito tudo que eu nem saber. Você tem duas opções. Ou faz, ou faz. E esse custo? Quem que absorveu ele? A empresa. No caso, seria o patrocinador. Então, 2 percalços de projeto com construção de barracão, que não foram pensados. Esse primeiro foi uma falha grande, né? Tanto é que quando o segundo foi feito, nós já fizemos ele com 13 metros de pé direito, ao invés de 12, e como ele foi feito 2 anos depois, já tinha iluminação de LED, já era mais viável, mais barato e mais confiável ser instalado. Aí pusemos luminária de LED, que ocupa um espaço muito menor e tudo mais, e ficou show de bola. Então, falta de quê? Planejamento. Poderia ter sido previsto as 2 falhas? Totalmente, mas não foi. Às vezes nem só comunicação, mas falta de planejamento. Beleza? Então, moçada, quando a gente fala em projeto, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Ou seja, o cara foi lá e explicou que ele queria um balanço. Certo? Se quiser apagar a luz lá, para ficar melhor de... Não, tem que testar aí. Então, como que o cara explicou que ele queria o projeto? Isso aqui, ó, o projetista entendeu assim. Designer. Nós temos um karma na nossa vida que é o designer. O cara foi lá, escreveu um código sem vergonha. O vendedor pôs um monte de qualidades inerentes ao negócio que, na verdade, como que ele foi documentado, como que ele foi instalado, o cara pagou por um super projeto e, na verdade, ele só queria algo, muitas vezes, simples. Turma, isso aqui, apesar de ser uma representação boa, tá? Isso aqui acontece e muito. Acontece e muito. Certo? Moçada, trabalhava na empresa, lá a gente fabricava detergente. Tá? E um belo dia, o pessoal do P&D é Pesquisa e Desenvolvimento. O pessoal do P&D, por economia, achou-se melhor usar um rótulo mais fino. Então, vamos imaginar que ele tinha 0,25 milímetros de espessura, ele passou até 0,22. Estou chutando uns números aleatórios aí, mas a diferença era pequena em medida, tá? Mas o que era a grande diferença? Preço. O mais fino era bem mais barato. Isso, em larga escala, dava uma economia violenta no final da produção. Então, Pesquisa e Desenvolvimento foi lá,
desenvolveu esse rótulo com o fornecedor, mandou aquela pacotada para a fábrica. Caixas e caixas de rótulo. Vamos usar. Que vai ser bom, que vai ser mais barato, que isso, que aquilo, um monte de vantagem. Né? Era um projeto deles, era um projeto do P&D. E os caras não quiseram nem saber, mandaram ver. E compraram aquele mundo velho de rótulo, com essa medida, de espessura, tá? Não estou falando de espessura, daquele filme do rótulo. Beleza, mandaram para a fábrica. Coincidentemente, na semana que seria testado, eu estava em São Paulo, numa convenção da empresa, e lá me anunciaram 1.001 vantagens de economia, que além do rótulo, eles estavam mudando o produto, o líquido em si. Né? Eles estavam deixando o produto mais espesso. Por quê? Fizeram pesquisa de mercado e eles identificaram que um dos aspectos mais avaliados, por exemplo, em detergente, é a espessura. Ou seja, se você pegar uma garrafa de detergente, virar de cabeça para baixo e ele escorrer de uma vez, isso aqui é vagabundo. Ralo demais. Você não sabe nem se limpa ou se não limpa, mas a sensação que dá é que ele é muito ralo. Pior. Então, chegaram no nível de viscosidade do fluido, de forma que essa sensação de qualidade era percebida. Certo? Bom, entre outros aspectos que são importantes, por exemplo, no produto de higiene e limpeza. Cheiro, espuma. Vocês já usaram algum sabão que não espuma? Pode limpar, maravilha. Só que você olha para aquele negócio... Sem vagabundo. Beleza? Bom, então fizeram isso, rótulo novo e economia de não sei quantos por cento, e não sei o que lá e tal, e eu pensando, vai começar os testes, gente. Para nós não era projeto, para nós produção e manutenção. Para o P&D era um projeto. Só que quem que eles esqueceram de comunicar? Nós, chão de fábrica. Ah, mas a diferença é pequena. Mas quando ela entrava na rotuladora, por exemplo, quando esse rótulo mais fino entrava na rotuladora, o vácuo da rotuladora não conseguia prender ele no carretel. Então ele caía. Então, se às vezes passava 1, 2 garrafas a cada 1.000 fabricadas, passou a passar assim, 500, 600 garrafas sem rótulo. E começou a ter problema com colagem do rótulo, começou a ter problema com esse rótulo fixar, às vezes ele fixava torto, ele tem que fechar aqui, né? Às vezes ele fechava assim, às vezes ele fechava assim. Às vezes ele arrebentava, porque na hora que a máquina tracionava o rótulo, por ele ser pouca coisa mais fina, ele arrebentava. Então a marcação que engana... Presta a garrafa, por favor. Posso tirar o rótulo dela aqui, né? Já viram essa marquinha aqui que tem rótulo? Essa aqui? Pessoal de casa. Toda garrafa rotulada, cilíndrica, ela vai ter uma marca semelhante a essa aqui. Ó. Então, isso aqui é que o sensor da rotuladora lê. Então, quando o rótulo vem aberto aqui, ó, que ele está sendo tirado da bobina, o sensor lê isso aqui, ele corta. Só que nós estamos falando de uma máquina que produz aí em torno de 24.000 garrafinhas dessa aqui, ó, por hora. Por hora. Uma máquina só. Ou seja, se ela tiver em velocidade de trabalho, obrigado. Se ela tiver velocidade de trabalho, você olha para a linha assim, você vê um borrão. Você não consegue acompanhar, muitas vezes, a velocidade da linha. Então, não funcionou. Não funcionou, entrou gerente na briga, diretor, o trem virou um escarcéu. Nós que era mais pé rachado, ficava acompanhando só de longe. Final da história, não deu certo o projeto. Por quê? Esqueci de falar com quem? Com a máquina. Ô máquina, você aguenta um rótulo dessa finura? Tem, mas mesmo assim você estrangulava ela tanto que ela não conseguia. Então não funcionou, não deu certo.
Então, assim, começou a ter muito problema por conta disso. Se o rótulo fosse mais largo, talvez daria certo. Ali, talvez ele ficaria mais caro. Só que aí o problema não é isso. Você ia ter que mudar a geometria da garrafa. Pra você mudar a geometria da garrafa, você tinha que mudar a matriz da sopradora. Para mudar a matriz da sopradora, aí é caro. Aí é caro. Esses sinaizinhos que tem aí, ó, na garrafa, isso aí é na hora de soprar, isso. Na garrafa mesmo. Aí onde você está com isso. Isso aí tem na matriz. Se você quiser mudar uma curva dessa daí, ó, você tem que mudar na matriz. E é caro. Não é barato, não. Então, tudo isso, moçada, para mostrar para vocês que falhas de projeto existem. O que nós temos que cuidar é para que essas falhas não sejam catastróficas. O que eu falo de ser catastrófico? Para que elas não causem grandes problemas, ou que então, pelo menos, que eu antecipe a ocorrência delas. Tanto é que depois, na empresa, todo e qualquer projeto novo que o P&D estava tocando, né, que aí o gerente de projetos era alguém do P&D, em determinadas fases do projeto, sempre envolvia alguém da produção e da manutenção. Sim, porque às vezes uma simulação laboratorial ela não vai refletir muito o que está lá na máquina. Às vezes é possível, mas não é viável produzir com aqueles equipamentos que você tem. Certo? Então, melhorou muito e esse tipo de erro diminuiu muito a ocorrência. Por conta de uma ação simples, de sentar numa mesa pessoas de áreas distintas e não só pessoal de pesquisa e desenvolvimento. Beleza? Um dos projetos interessantes que na época que eu estava lá que eles fizeram foi o seguinte: vocês já viram o Vanish? Vanish, esses sabão mais forte, mais concentrado, o concorrente era o Vanish. O Vanish, na época, ele veio custar os seus R$10. Sei lá, um potinho daquele do Vanish custava tipo R$10. O nosso, que era concorrente, custava 5,50 e não vendia. Não vendia. Porque era ruim? Não. Preço. Preço. Foi identificado que o problema não era marketing, o problema era preço. Por quê? O Vanish é conhecido, né? A Coca é conhecida. Coca-Cola. Certo? Uma Brahma. Skol. É conhecido, né? Ou seja, eu tenho certeza, produto da Sadia. Todo mundo conhece a marca Sadia. Aqui na região, todo mundo conhece Copatos, Semil. Então, são marcas conhecidas. Ou seja, esses produtos de marcas conhecidas que a gente tem costume de consumir, a gente tem noção de preço. Então, ele é uma referência para nós de qualidade. Quando você pega o que você não conhece, você compara, a primeira coisa é o quê? Preço. É muito mais barato do que o que eu tenho conhecimento. Se for, o que é a primeira reação nossa? Deve ser fuleiro demais isso daqui. Não é? Não é a primeira reação nossa? Nesse caso, identificou que era preço. O que fez? Pegou de 5,50 e foi quase 9. Passou a vender. Triplicou as vendas. Por quê? Fala, é mais barato. Então, não deve ser. Porque a diferença de preço é menor, dava a impressão de ser muito pior. Então, aproximou-se o preço que dava aquela sensação, opa, deve ser pior, mas não tão pior assim. Já pensou em tudo, né? Sim.
Então, projetos, gente, são de todas as naturezas possíveis que a gente pode imaginar. Só que isso que eu estou mostrando para vocês nesse slide, eu estou batendo muito firme nisso aqui, é porque isso vai acontecer com vocês. Não é que pode acontecer, não. Vai acontecer. Principalmente, por exemplo, que não acontece muito, empresa familiar. Vocês já trabalharam em empresa familiar? Que o dono está dentro da empresa todo dia. O que acontece às vezes? O cara manda fazer uma coisa, não porque é o certo, mas para mostrar que ele é quem manda. Será que aquilo que está sendo feito está adequado? Será que aquele projeto está sendo conduzido da forma correta? Será que as decisões que foram tomadas estão condizentes com o que foi desejado? Então, turma, isso em projeto é muito comum e nós temos que evitar que essas situações venham a ocorrer. Beleza? Bom, então vamos parar de conversa fiada e vamos partir para frente. Então, turma, quando a gente fala em gerenciamento de projetos, nós estamos falando de uma ciência que vai tratar de planejar, executar e controlar esses projetos. Que é aquele ciclo de vida do projeto que a gente viu lá atrás. Beleza? Então, de novo, o gerente de projetos, ou a gerência de projetos, é aquela pessoa responsável por aplicar esses conhecimentos do gerenciamento de projetos. De forma a garantir que o planejamento foi feito da forma correta, que a execução vai seguir o que foi planejado e que o controle precisa ser feito para ver se eu estou tendo desvios ou não em relação ao que foi planejado. Seja uma especificação técnica, seja um prazo, seja um custo, qualquer uma dessas frentes que eu estiver gerenciando, que eu estiver controlando. Por quê, gente? Porque existem projetos que vão ter especificidades diferentes. O que nós tivemos esse ano? Acabamos de ter as Olimpíadas, não foi? Quais são as próximas? 2024. Que foi desse ano, que deveria ter sido ano passado. Então, é 2024, daqui 3 anos. Vai ser lá em Paris. Então, vamos imaginar o seguinte. A Olimpíada geralmente é em julho. Aí chega lá em maio, o Comitê Olímpico lá responsável, lá na França, responsável por fazer as obras, pega e fala assim, vou dar conta de entregar, não. Sabe lá a arena do vôlei de praia? Infelizmente, ela não vai ficar pronta a tempo. Vamos mudar o vôlei de praia para novembro. Vai mudar? Então, esse tipo de projeto, gente, o que é o limitante dele? Tempo. Os outros podem até ser, faz uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali? Pode. Mas em que é esse limitante? Principalmente, tempo. Então, isso, quando a gente vai falando a respeito de um tripé, de um projeto, nós vamos definir o que eu posso, o que eu não posso mexer, ou o que de fato eu não tenho negociação em cima de um projeto. Mas o responsável, o profissional responsável por manter a engrenagem funcionando com as ferramentas adequadas, com os controles corretos e garantir que o planejamento será executado, é o que a gente chama de gerente de projetos. Não necessariamente esse gerente de projetos é o cargo de gerente. O líder do projeto, o dono do projeto, é a função de gerente de projetos que a gente fala. Beleza? Tranquilo? Turma dentro de casa? 100%? Então vamos lá. Turma, uma vez que eu faço um correto gerenciamento de projetos, o que eu tenho a ganhar? Bom, primeiro, evitar surpresa. Certo? E aí,
nós vamos ter um negócio muito importante quando a gente fala de evitar surpresa. Nós vamos ter um tópico chamado de gerenciamento de risco. O que é gerenciamento de risco? Então vamos imaginar o seguinte: eu vou sair daqui e vou para a praia, certo? Ganhei na loteria, toquei o foda-se, eu vou para a praia amanhã cedo. O que é risco? Vamos pensar na viagem em si, antes de eu chegar lá. O que eu tenho de risco? Tem risco do carro dar defeito no meio do caminho? Tem, não tem? Mas vamos pensar no trajeto, antes do destino final. Tem risco do carro estragar? Tem. Tem risco de acidente? Tem, não tem? Tem risco de eu furar um pneu? Tem. Uma rodovia para estar em manutenção também. Posso atrasar por conta de estar algum reparo, alguma obra em estrada? Ou ter que mudar a rota? É um risco, né? Posso estar dirigindo e cai uma árvore em cima do carro? Pode. O que mais? Posso correr o risco de parar na blitz? De ser pego com um documento atrasado ou algum problema do tipo? Pode estar chovendo no dia e eu não poder ir na praia. Mas vamos pensar no trajeto, mas vamos pensar no risco de chuva. Pode estar chovendo e aí eu acabo tendo algum atraso? Ou um maior risco de acidente? Turma, tudo isso são riscos, certo? Então, uma coisa que a gente vai trabalhar muito para evitar surpresa beleza, eu sei quais os riscos que eu tenho. Agora, qual que é a chance deles ocorrerem? Então, vamos pensar o seguinte: carro dá defeito. Qual que é a chance do meu carro dar defeito? Mas vamos pensar, meu carro é novo, meu carro está com 8 mil quilômetros rodados, novinho, tá zero. Qual que é a chance de um carro de 8 mil quilômetros dar defeito? Baixíssima, não é? Existe, mas é baixa. Beleza, ótimo. Então, um carro com essa característica, eu sei que a chance existe, mas ela é pequena. Chuva, controlo chuva? Não. Mas o que eu posso fazer para a chuva não me atrapalhar? Posso consultar a previsão do tempo? Talvez antecipar um pouquinho a hora de saída? Ou retardar um pouco a hora de saída? Então, é um risco que... Mas eu vou viajar amanhã. Amanhã é 18 de agosto. Qual é a chance de chover em agosto? Alta ou baixa? Baixa, né? Existe, mas é baixa. Concorda? E mesmo se chover, eu consigo me programar. Isso. Gerenciar risco, exatamente isso. Então, quanto melhor o meu gerenciamento, menos surpresas no conduzir o projeto eu tenho. Que são aquilo que pode dar errado, mas também pode dar certo. Existem os riscos positivos. Beleza? Bom, diferenciais competitivos. Turma, eu posso ter um ganho no meu projeto de forma a garantir que às vezes eu consiga colocar um produto melhor do que o esperado no mercado. Então, qual que é o meu diferencial competitivo? Como que eu vou conseguir vencer a concorrência? Um bom projeto, ele vai conseguir isso. Como? Enfim, em cima de tudo isso que a gente conversou. Antecipar situações desfavoráveis, que é a questão dos riscos que eu comentei com vocês. Né? Não que elas não possam acontecer, mas se
acontecer, o que que eu faço? Será que é só uma reserva financeira? Será que eu tenho que ter uma reserva de tempo? Será que eu tenho que ter um plano B? Sim, sim. Bom, disponibilizar orçamentos antes do início dos gastos. É bom, né? Eu saber quanto que eu vou gastar já de antemão. Antes de eu começar o projeto. Se for possível, sim. Mas existem projetos que eu não posso ter essa reserva. E aí, o que eu faço? Nem sempre isso vai ser possível, tá? Mas o ideal é que sim, o ideal é que eu tenha, mas nem sempre vai ser possível isso. Turma, agilizar decisões através da disponibilização e uso de informações estruturadas. O que é isso? Se der errado alguma coisa, eu já sei quem vai decidir o que fazer para eu sair mais rápido possível de um problema. Então, eu já planejo dando certo, mas eu também já planejo se der errado. É possível? Claro que é. Aumentar o controle gerencial, facilitar e orientar revisões no projeto. Turma, projeto é algo dinâmico, ativo. Não necessariamente aquilo que foi estabelecido, eu tenho que seguir até o final do projeto. Certo? Melhora a alocação de pessoas, equipamentos e materiais. E aí nós vamos estudar isso em gestão de recursos. Como que eu faço isso? Facilitar a estimativa de futuros projetos através da documentação gerada. Pessoal, quem aqui já construiu uma casa? Quem já construiu? Turma de casa. Casa eu nunca construí, mas já construí eu muita coisa. Já gerenciei muitos projetos, não de casa. De qualquer jeito, você bancando ou você trabalhando naquela construção. Turma, isso aqui vai muito em cima de experiência. Agora, em projetos, a experiência por si só não serve, não. Eu preciso ter uma experiência documentada. Então, vou bater bastante com vocês na tecla de documentação. Projetos bem gerenciados, é obrigatório serem documentados. Beleza? Bom, causa de fracasso em projeto, gente. Metas e objetivos mal estabelecidos e mal compreendidos. O exemplo que a gente fez não é isso aqui? Ou seja, vocês tinham metas claras e objetivos bem estabelecidos e compreendidos? Longe disso. Concorda? Cronograma fora da realidade. Quem já vivenciou no trabalho ou alguma coisa que, bom, eu quero para amanhã e a gente sabe que não é possível. Então, um bom cronograma, ele tem que estar dimensionado com aquilo que vai ser entregue. Certo? Isso. Então, isso nós vamos ver em gerenciamento de tempo em projeto. Como que eu faço um gerenciamento de tempo? Beleza? Informações não confiáveis e dados estimativas pobres. Falta de informação. Falta de um gerente de projetos ou excesso deles. É o famoso muito cacique para pouco índio. Muita gente mandando e pouca gente executando. E cada um manda um negócio diferente. E é muito ruim a gente trabalhar em projetos dessa forma. É péssimo trabalhar em projetos onde você tem 2, 3 pessoas mandando no projeto e uma não conversa com a outra e falam línguas totalmente diferentes.
Aí voltou. Pessoal, empresa americana tem que fazer e não tem conversa. Agora, e se a empresa é japonesa? E se é uma empresa alemã? E se é uma empresa brasileira? Será que tem diferença de perfil de uma empresa para outra? Certo? Então, isso a gente precisa... Essa falta de comando leva a fracasso de projeto. A minha equipe está habilitada ou não para aquele projeto que está sendo executado? Falta de controle adequado, planejamento de custos mal feito, tipo de poder concedido ao gerente de projetos, o quanto de autonomia tem o gerente de projetos dentro da empresa? Será que ele pode decidir tudo? Ou será que, para ele comprar um parafuso, ele tem que ir lá consultar o patrocinador? Falta de skill da equipe de projetos, ou seja, vivência. Será que os clientes e o gerente de projetos estão com expectativas distintas? Vamos pensar no seguinte, ó. Nós estamos com 3 alunos aqui na sala. Amanhã, vou combinar com vocês, eu vou fazer o seguinte, vou premiar os 3 que vieram assistir aula aqui dentro. Então amanhã eu vou dar um carro para cada um de vocês. De presente. Fiquei rico. Vou dar um presente para vocês, vou dar um carro. Pensem num carro. Pensaram? Qual? Qual? Beleza, seu. Qual? Cruz. Gente, mas por que vocês pensaram nesses 3? Isso como é que a gente chama? Expectativa. E é aí que eu tenho que cuidar. Porque, por exemplo, quando a gente fala em projeto, expectativa é terrível quando a gente fala em gerenciar projetos em cima de expectativa. Por que é difícil? Porque a expectativa é subjetiva. Por que vocês pensaram nesses 3 carros? Eu não falei nada, só falei que era um carro. Podia ser qualquer um, certo? Mas por que esses 3? Por gosto? Por preferência? Por convivência? Não, eu tenho, meu pai, minha mãe tem esse, eu gosto dele. Ah, não, eu vejo na revista, eu acho isso aqui bonito. Não, eu entro no site e tal, no meu computador, o fundo de tela é esse aqui, porque o meu sonho é ter esse. Gente, agora se eu for limitar, falar, ó, nós vamos comprar um carro, mas ele tem que ser branco, até 50 mil reais e 0 quilômetro. O leque que era esse fez o quê? Isso aqui, né? Agora, eu tenho certeza que vocês têm pouquíssimas opções e, ao mesmo tempo, muito provavelmente vocês vão estar pensando mais ou menos no mesmo carro. Ainda vai existir o fator expectativa e vai diferenciar um do outro. Mas só de eu ter limitado em 3 características, a expectativa de vocês já diminuiu de qualquer coisa para um grupo seleto. E se eu ainda falar o seguinte, bom, 0 é branco, até 50 mil e tem que ser da Fiat. O que aconteceu? Reduzir mais ainda, não foi a expectativa de vocês? Então, turma, isso trazendo para projeto, eu tenho que cuidar demais disso. Demais. Beleza? Bom, então o que vocês acham que pode impactar num projeto? Costumes da equipe, da empresa,
do próprio gerente, de quem vai executar, tudo isso vai influenciar no projeto. Recursos disponíveis, certo? Alguém já ouviu essa palavrinha? Budget. Budget, gente, é usado no meio empresarial para orçamento. Ao pé da letra, budget é balde. Balde. Só que é uma palavra usada no meio, né? No nosso meio industrial, de engenharia e tudo mais, para falar de orçamento. Então, quanto eu tenho de budget? 1 milhão? Então, é 1 milhão que eu tenho de orçamento para aquele determinado fim, não necessariamente só projeto. Tá? Então, aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês quando eu falo que eu tenho fazer um barracão, mas eu não passo o valor que eu tenho para gastar, como que eu faço isso? Como é que vocês vão definir uma especificação se vocês não sabem quanto vocês têm para gastar? Beleza? Outro detalhe, leis. Turma, existem projetos, e eu dei um exemplo para vocês aqui agora, que vão ser impactados fortemente por leis. Sejam elas municipais, estaduais ou federais. Certo? E se eu estiver fazendo um produto para exportação? E se eu estiver projetando algo para um outro país? Será que o projeto para aquele país é o mesmo? As leis são as mesmas para o meu país de origem? Pode ser que eu tenha que mudar o projeto totalmente. Quando a gente falando de escopo, eu vou mostrar um videozinho para vocês que vai falar muito disso. Tá? Sindicato. Uma praga, né? Ou seja, o quanto o sindicato da categoria é forte ou não? Será que vai impactar naquele projeto? Local físico para trabalho. Fatores ambientais da empresa. Pessoal, o fator ambiental da empresa não é em relação ao meio ambiente, tá? Não em relação à natureza, essas coisas. Quando a gente fala em fatores ambientais, é relativo ao ambiente de trabalho. Como que é a cultura dentro da empresa? Entre colegas, entre funcionários, entre chefia e subordinados, enfim, como que é o ambiente dentro da empresa? É uma empresa boa de trabalhar, gostosa, que o pessoal tem costume de sair no final do expediente para tomar um chopp, ou aquela empresa que incentiva a competição entre funcionários? Como que é o fator ambiental? Isso tudo vai mudar, certo? Como que um projeto vai ser levado para frente? Outro detalhe, regras, processos fornecedor, regras e processos do cliente, limitações tecnológicas. Acabei de dar um exemplo para vocês, do iluminação, que eu tive um impacto por questão de limitação tecnológica. Infraestrutura local. E, por último, mercado consumidor. Beleza? Tem um EHS ainda. Como? Ainda tem o EHS, Parque de Segurança do Trabalho, que fica no pé o tempo inteiro. Isso está dentro de fatores ambientais, a empresa, local físico para trabalho, regras e processos do cliente e daí por diante. Né? Então, está tudo inserido dentro desse meio. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Antes de ontem, eu estava conversando com um amigo meu, ele trabalha na fábrica da Fiat, lá em Goiânia. Lá onde fabrica o Compass, Renegade, Arturo. E eu estava conversando com ele a respeito desse motor novo que a Fiat lançou, que está no Compass e na Toro, esse 1.3 turbo. E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei assim, até brinquei com ele, falei, você não consegue um desconto aí de uns 60%, não, como funcionário, não sei o que lá. Ele falou assim, nem se eu quisesse. Mas por quê? Aí ele falou assim, Thiago,
Se você pedir hoje, uma Toro, nós vamos te entregar ela com 6 meses. Você tem que esperar 6 meses para você ter o carro na mão. Eu falei, mas por que isso? Ele falou assim, a venda está alta, então a demanda está alta, está um desconto lá embaixo, não tem. E ele falou o seguinte, ele falou assim, não está tendo falta de componente eletrônico. Componente eletrônico. Então, muitas vezes, fabrica-se parte do veículo e espera os componentes chegar. O que está chegando, diz ele que o que chega no porto, manda para a fábrica, monta e entrega. Ou seja, vamos imaginar que a Fiat tenha feito, o meu projeto vai ser lançar esse motor, colocar ele em tal veículo e mandar o veículo para o mercado. Aí vem o quê? Pandemia. Impactou, não impactou? Aí depois com a pandemia veio o quê? Falta de componente. O que mais que impactou a pandemia? Preço. Limitou o número de funcionários dentro da planta. Então, um monte de coisa que começou a limitar, que o meu projeto de lançar, por exemplo, vou lançar o carro em junho, e já quero ter 10 mil dele em estoque, para eu descarregar, em venda. Será que foi possível? Ou teve que ter algum ajuste? Então, Tom, tudo isso pode e vai impactar o projeto. A equipe que eu trabalho é uma equipe mais velha ou uma equipe mais nova? É uma equipe mais experiente ou menos experiente? Muda se é uma equipe composta de mineiro ou uma equipe de paulista? Pode ter a mesma faixa etária, o mesmo nível de experiência, mas só de ser de regiões diferentes, muda o projeto? Muda. Eu fazer um projeto, gente, em Patos, é diferente de eu fazer o mesmo projeto em Belo Horizonte. Eu vou imaginar que eu vou construir uma fábrica. A fábrica é exatamente a mesma. Se eu fizer ela aqui, é muito diferente do que se eu fizer ela em BH, por exemplo. O que vai tornar o projeto único. Lembra que um dos requisitos do projeto é ele ser único? Então, tudo isso, Tom, a gente precisa gerenciar. Então, o gerente de projetos é quem vai assumir a bronca e fazer com que isso tudo funcione em conjunto. Qual foi o motivo que deu essa crise de blindado por 40%? Parte desse aumento de preço tem a ver com pandemia. A produção mundial caiu. A produção caiu, o preço sobe. Segundo, foi inflação. Inflação pegou todo mundo prevenido. Esse ano, o pessoal está convocado, quando eu pensava, ele postou 80% a mais. Ele postou, gastou muito estoque de aluno, aí a coisa foi praticamente. Quando eu queria esperar um pouco ali, uma importação de 100, tudo 10. Teve alguns cuidados. Aí o que aconteceu? O estoque de semente não tinha mais que eles passavam lá que vem, foi essa frente, a dor teve, ele tratou o fundo, agricultura. Então, assim, foi um conjunto de fatos, assim, tudo isso influencia. O Guilherme está até comentando aqui, questão de mineração de Bitcoin, influencia? Influencia. Né? Tem a muleta, tem a questão do dólar. Muleta que eu falo é o seguinte, bom, já que está em crise, e já que o povo está disposto a comprar, para que eu vou vender a 80 se eu posso vender a 100? Então, justifica por conta da pandemia. Entendeu? Então, é um conjunto, não tem um fator. Não tem um fator. O que desencadeou tudo, claro, foi a pandemia.
né? Mas ela deu um start. O que veio desenrolando, tem muita coisa que veio no desenrolar dos efeitos dela, né? Então, não dá para explicar assim, foi tal coisa. Tudo um conjunto. Vocês viram o que aconteceu, o que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Ou não viram? No Afeganistão. Os Estados Unidos tirou as tropas militares do Afeganistão, o Talibã lá, que é um partido, entre aspas, bem radical, tomou o poder para trás. Tomou para trás. Tomou na base da bala e do terror. Só isso está acontecendo no Afeganistão, lá do outro lado do mundo, que não diretamente para nós não tem impacto nenhum. O mundo inteiro, a bolsa de valor, por exemplo, está caindo. Então, isso não vai impactar num projeto seu? Eu faço muito uma pergunta para meus alunos. Vamos imaginar que você está fazendo igual o Atlético lá está fazendo um estádio novo, que é um projeto que vai durar 2, 3 anos. Quanto que vai dar o dólar daqui a um ano? Turma de casa, quanto vai dar o dólar daqui a um ano? Hoje está 5,20 e alguma coisa, né? 5,25 hoje. Início do ano ele estava 5,80, 5,85. Agora baixou. Então, o ano que vem é ano de quê? Eleição, né? Será que muda o preço do dólar? Com certeza. Pode mudar para mais, como pode mudar para menos. Não sei. Então, turma, vamos pensar, o dólar está 5,25, o ano que vem é ano de eleição, mas eu tenho que acabar meu projeto, não vou dar para acabar agora, meu projeto vai se arrastar por mais um ano ainda. O que eu faço? Compro e armazeno? Mas orçamento maleável? Mas eu preciso decidir, ué. Eu vou esperar de braço cruzado ver o que vai acontecer? Mas o projeto já tem 2 anos que está correndo. Agora o orçamento é aquele e pronto. Peço mais dinheiro? É uma possibilidade, tá? Peço mais dinheiro para o patrocinador? É uma possibilidade. É a melhor? Não, aí eu já não sei, mas é uma possibilidade. Compro o que eu preciso comprar agora, vou importar tudo agora. O que eu tinha que comprar, mas às vezes eu ia comprar em janeiro, em fevereiro, em março do ano que vem. Já vou comprar agora e pronto. Foda-se. Ou eu espero para comprar ano que vem? Produtos importados não é arriscado, então, os que é importado, tem como você ter estoque para eles, né? Será? Estão vendo como é complexo, gente, definir esse tipo de coisa? Estão vendo como que a gente pode ser impactado, voltando no slide aí para vocês, por todos esses fatores? E muitas coisas não estão na nossa mão. E eu tenho que decidir, o projeto é meu. Eu sou o gerente de projeto. Eu sou o responsável por entregar dentro do prazo e dentro do custo. E outra, respeitando o escopo que foi definido. Não tem um escopo ainda por cima? E aí? Brabo, né? Projeto não é fácil, não, gente. Quanto que o material de construção subiu do ano passado para cá? Beleza. Então, vamos imaginar que você começou a construir um prédio em julho do ano passado. O prédio tem 12 apartamentos. Você vendeu 10. Antes, praticamente, de começar a construção.
vendeu 10. Dos 10, 8 pagou à vista. Aí, em poucos meses, os preços 30% para cima. Provavelmente muita gente fez isso, não fez? Eu acho que no caso é um pouco. E aí? E numa situação dessa, o que se faz? Negocia com quem já pagou à vista? Peço mais dinheiro no banco e tento compensar num outro projeto? Será que eu tenho caixa para segurar essa oscilação de preço? Gente, eu estou acostumado a mexer com obra. Projeto, para você tirar 10, 15% de lucro, é aqui, ó. E você tem um 30% de prejuízo? Então, turma, são coisas que nós não estamos na mão. Ô, Clanderson, cara, vou te ser bem sincero. Esse tipo de decisão vai muito em cima do contexto, de um contexto mais complexo, tá? O que eu estou jogando para vocês é que, assim, nenhuma decisão dessa, ela não vai ser fácil, porque vai depender de muitos outros fatores que a gente, claro, não vai ter acesso aqui, bater nesse papo, né? Mas, turma, é extremamente complicado decisões de projeto quando a gente está sendo afetado por isso aqui, ó. Quando a gente está sendo afetado por isso. Tem uma delas que não tem como se controlar, né? Que é a natureza. Mas é mais fácil de prever. Você tem um histórico de comportamento. Chuva, tempestade, furacão, não sei o que lá. É possível prever. Você pode ser pego de surpresa? Pode. Mas é muito mais fácil ser pego de surpresa por uma lei que muda do que por um evento natural. Entendeu? Vamos imaginar que eu quero fazer uma casa de 2 andares. Beleza? Quero fazer uma garagem uma casa de 2 andares. Aí amanhã a prefeitura vai lá e aprova uma lei que eu só posso ter casa de 1 andar. Muda o plano diretor da cidade. No plano diretor fala que no bairro que eu estou fazendo de 2, agora só pode de 1 andar. E eu já gastei material lá. O que eu faço? Não dá conta para eles pagar a diferença? Assumo o risco, falo, vou fazer e eles que vêm cá bater na minha porta. Turma, tudo isso são impactos que vão mudar a forma com que eu vou gerenciar o projeto. Pode ser impacto para o bem, como pode ser impacto negativo. Não necessariamente um impacto sobre um projeto vai ser um impacto negativo. Pode ser um impacto positivo. Certo? Então, tudo isso, dentro de um cenário de projeto, a gente vai trabalhar em cima disso daí, ó. Então, o que o gerente de projetos fica como responsável? Primeiro, por definir e controlar o quê? O escopo. Uma vez feito isso, vai controlar a qualidade, ele vai gerenciar as expectativas, vai monitorar e gerenciar os riscos e vai definir o roteiro e controlar o progresso. Turma, nós vamos falar disso tudo logo depois da primeira prova. Como que eu faço? Como que eu controlo a qualidade? Como que eu controlo a expectativa? Como que eu controlo o risco? Como que eu controlo o avanço do projeto? E como que eu defino o escopo? Em cima de tudo isso que eu estou precisando gerenciar.
Beleza? Deixa eu só ver o que o Clanderson está falando aqui. Acho que na situação de um projeto grande, e se o investidor estiver de acordo, a melhor opção é fechar um negócio com o distribuidor de todo o material, porque a tendência é subir o valor, muito raro retroceder. Concordo, Clanderson. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente amarra em contrato de fornecimento. Ou seja, você tem que me fornecer tais itens por um preço tabelado, fixo, tal. E aí você transfere o risco para o fornecedor. É uma alternativa. Certo? Todos vão aceitar? Não. Se o cara não aceita isso, você pode desenvolver um outro fornecedor, pode tomar aquilo ali como um risco seu e pronto. Mas é uma alternativa. Beleza? É um outro risco. É um outro risco. E contrato, gente? Contrato serve também para ser quebrado, tá? Até por isso que existem as cláusulas de quebra de contrato. Quebrar contrato não é feio. Agora, um contrato bem feito, ele prevê o cumprimento dele e o não cumprimento dele. Só que o não cumprimento do contrato geralmente dá mais dor de cabeça porque vai para a justiça, tem uma negociação, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas são alternativas que a gente tem para amenizar, no caso, por exemplo, desses projetos que envolvam moeda internacional, envolvam importação, envolvam alfândega, envolvam coisas, legislação que não estão na nossa mão. Beleza? Tom de casa, 100%?